Dando continuidade, então, aqui, gente, tem o trecho do livro, né, do caderno em si, onde traz a legislação, que eu tirei os parágrafos que eu pus abaixo, tá? Toda vez que vocês virem reticência, significa que ele não acabou, que tem mais artigos embaixo. Eu tirei alguns, ok? Então, esses artigos aqui estão nesta parte aqui, tá? Livro 1, parte geral, título 1 das disposições preliminares. Então, essa lei dispõe sobre a proteção integral à criança e ao adolescente. Ok. Considera-se criança, para os efeitos dessa lei, a pessoa até 12 anos de idade, incompletos, e adolescente, aquela entre 14 e 18 anos de idade. Nos casos expressos em lei, aplica-se excepcionalmente esse estatuto a pessoas entre 18 e 20 anos de idade. Por enquanto, a gente não vai entrar nesse mérito aqui, tá? Ó, mas eu já adianto que não são os casos né, que a gente tem visto por aí, tá? Então, esse aqui depois a gente volta nesse assunto aqui nas próximas aulas, tá bom? Parágrafo único. Os direitos enunciados nessa lei aplicam-se a todas as crianças e adolescentes, sem discriminação de nascimento, situação familiar, idade, sexo, raça, etnia ou cor, religião ou crença, deficiência, condições pessoais, condição pessoal de desenvolvimento e aprendizagem, condição econômica, ambiente social, região e local de moradia, ou outra condição que diferencie as pessoas, as famílias ou a comunidade em que vivem, tá? Recentemente, não sei se foi recentemente, mas faz uns anos, houve uma denúncia de, né, uma família de uma determinada, né, questão cultural, de uma determinada crença cultural, aonde um neném tinha nascido com deficiência. Culturalmente falando, as crianças com deficiência, elas eram, né, nessa círculo cultural, as crianças com deficiência elas eram descartadas. E aí isso aconteceu, um vizinho viu e se interviu, né? Ele conseguiu resgatar o neném vivo, que o neném já estava enterrado. E aí acionou-se o quê? O Estatuto da Criança e do Adolescente, que independente, né, de culturalmente isso ter acontecido, ser da crença deles, tanto que a mãe que enterrou o neném para os demais é, para os demais familiares ele não estava errada, tal, mas populares viram e denunciaram, tá? Então isso deixa claro essa questão que a gente acabou de colocar. O direito da criança ele se sobressai a uma série de, né, de requisitos aí. A Lei 13, né, 257 de 2016, tá? Essa legislação aqui é a lei da primeira infância, tá? É a política pública da primeira infância. Quem bateu o martelo nela foi a Dilma, foi a presidente Dilma Rousseff na época, tá bom? Então ela esclarece e considera a primeira infância o período que abrange os primeiros 6 anos completos ou até 72 meses, tá? Que dá 6 anos de vida da criança. A princípio, a prioridade absoluta, incluindo o artigo 227 da Constituição, que foi o que a gente falou, né, que tem que garantir um monte de coisa para a criança e o adolescente, é exaltado como fator de consecução dos direitos da criança e do adolescente, implicando assim no dever inarrendável, ou seja, eu não posso transferir esse dever para outra pessoa, tá? Indeclinável, também não posso abrir mão disso. Então, inarrendável e indeclinável significa que você não pode abrir mão. É dever do poder público. Não dá para o poder público pegar e terceirizar isso para iniciativa privada. É obrigação do Estado, tá bom? Garantir o desenvolvimento integral da faixa etária correspondente à primeira infância, tá? O artigo 4, né, do Estatuto da Criança e do Adolescente. É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade, à convivência familiar e comunitária. Detalhe: observem que se é dever do Estado, tá? É obrigatoriedade do Estado garantir tudo isso, inclusive o direito à vida. Como que o país vai aprovar o aborto? Vai ser a criança. Então, são questões que levantam muitas discussões,
tá? Então, a gente acha que tem que aprovar leis, mas essas leis esbarram num monte de outras legislações, esbarram num monte de outras situações, tá? É bem mais delicado. Por isso que eu falo para vocês, antes da gente sair defendendo um ponto de vista cegamente, a gente precisa analisar o entorno dele, tá? Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, punido na forma da lei qualquer atentado por ação ou omissão aos seus direitos fundamentais. A escola, né, o pessoal que trabalha, o professor, o diretor da escola, percebeu que a criança está faltando muito, percebeu que a criança está apresentando hematomas, percebeu um comportamento é, estranho na criança. Se não chamar a atenção do pessoal da escola, a escola também pode responder por omissão. Teve uma entrevista de uma das professoras daquele garoto que fez aquela chacina em Realengo e ela comentou, ela falou, ele estudou aqui a vida inteira, como que ninguém percebeu que ele tinha um problema, né? Então isso resgata essas condições. Então a escola também está envolvida, né, com o desenvolvimento da criança. Então denunciar e denuncia, viu? E denuncia. A escola, as escolas, elas estão tendo um olhar atento com relação a várias coisas que vêm acontecendo com as crianças. Tá? Eu já volto para o título 2.